Olá, meu aluno, minha aluna, seja bem-vindo a essa live muito especial, live para a prova do ISGH, live voltada para resoluções da banca Consulpan. Então, você que está chegando, seja bem-vindo, você que já chegou, talvez só esperando, vamos agora dar início à nossa resolução. Gente, nosso objetivo aqui nessa live é te ajudar para que você entenda o perfil da banca Consulpan a partir das últimas provas. Então, nós selecionamos criteriosamente muitas questões da banca e vamos agora resolver. Então, as últimas questões nós demos prioridade para que você tenha uma noção mais atualizada do que a banca cobra, como a banca cobra as questões e também para você nivelar o seu conhecimento. Eu digo que o estudo através de questões é muito bom, é uma das melhores maneiras de se estudar, é assertivo e a partir dele você pode também nortear os seus estudos teóricos. Então, na live de hoje nós focamos na banca Consulpan para o concurso do ISGH, que abriu aí, atraiu os olhares de todos os dentistas pelo seu salário, pela sua carga horária, pela sua proposta. Então, se você está interessado nesse concurso, vem com a gente para esta live de resolução das questões. Lembrando que nós vamos resolver questões específicas. Eu sou dentista, então as nossas matérias são voltadas para as específicas de odontologia. E aí é esse assunto do edital que nós vamos bater hoje, resolvendo as questões. Nós separamos por categorias do edital, então nós colocamos a temática do edital e então a questão que aborda aquele conteúdo para que você entenda como o conteúdo é abordado por essa banca. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá começar a nossa resolução aí com tudo. Pega o papel, pega a caneta para anotar todas as dicas. Vamos resolver e vamos dar dicas também da teoria, tá bom? Para você relembrar junto com a gente. Então, vamos lá dar início à nossa resolução. Vamos lá, então, para a primeira questão de 2022, que diz assim: o diagnóstico por imagem em odontologia vem evoluindo bastante nas últimas décadas, com aparelhos e tecnologias cada vez mais avançadas. Porém, nem todos os serviços têm a alta tecnologia à disposição, precisando utilizar as técnicas radiográficas tradicionais, como a técnica oclusal. Sobre as indicações desta técnica, analise e julgue com VOF. Então, a gente tem que botar aqui VOF nas afirmativas. E a primeira afirmativa é em relação à técnica oclusal. A primeira afirmativa diz: pesquisa de cálculos salivares no ducto de Wharton em pacientes com trismo. Nós podemos utilizar a técnica oclusal para visualizar o ducto de Wharton, na verdade, os cálculos salivares nesse ducto, em pacientes que têm limitação de abertura bucal. Primeiro, a gente precisa saber onde é que está o ducto de Wharton, né? Imaginamos pelo nome cálculos salivares que o ducto de Wharton seja o ducto de glândula salivar. Mas aí, qual glândula salivar? Uma glândula salivar maior que está localizada onde? Porque dependendo da localização dessa glândula, a gente consegue presumir que vai dar para ver com a radiografia oclusal ou não. Então, se você não sabe onde é que o ducto de Wharton está, ficava mais difícil de responder. Mas nós vamos dar a dica para você responder. Vamos relembrar a teoria, na verdade, para que você possa responder essa alternativa. E já te adianto que é uma alternativa verdadeira, tá? Vamos seguindo. Determinação da extensão da fenda palatina. Gente, dá, né? Aqui tá mais óbvio, tá mais fácil de responder. Fenda palatina a gente consegue ver na radiografia oclusal. Terceira afirmação: pesquisa de corpos estranhos, raízes residuais e supranumerário. Sim, né? Podemos ver, dependendo da localização desse supranumerário, dessas raízes residuais, a gente pode visualizar através dessa técnica.
E, por fim, localização de fraturas ósseas maxilares. Conseguimos visualizar a fratura, linha de fratura, dependendo da extensão, né, dessa fratura, do tamanho, a gente consegue visualizar assim pela radiografia oclusal. É inclusive uma das indicações dessa técnica, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa A. E aí eu falei para você do ducto de Barton, porque existem principalmente três nomes de ductos das glândulas salivares, e a gente não pode confundir. Existe o ducto de Stenon, que é o ducto da glândula parótida, o ducto de Barton, que é o ducto da glândula submandibular, e o ducto de Rivenus, que é o ducto da glândula sublingual. Então, você precisa memorizar, se você não sabia, anota no teu caderno, no livro do teu coração aí, para você não esquecer, tá? Ducto de Stenon ou Stensen, ele pertence à glândula parótida. Os ductos de Rivenus, a glândula sublingual, nós sabemos que é uma glândula, né, que ela tem uma extensão ali, que a gente até vê intraoral, com a saída da desembocadura dos ductos. E o ducto de Barton é o ducto da glândula submandibular. Então, memoriza essa dica. E aí você saberia responder que a radiografia oclusal, né, na radiografia oclusal, a gente pega essa região submandibular e também de maxila. Então, a gente consegue ver alterações ou corpos estranhos, na verdade, nessas duas regiões. Se a questão trouxesse ducto de Steno, a gente já não ia conseguir, né, ver com a radiografia oclusal, porque como o nome está dizendo, a oclusal é feita na oclusal dos dentes. Vamos para a segunda questão, que diz assim: de acordo com os objetivos diagnósticos das radiografias periapicais e bite-wing, assinale a alternativa correta. Então, questão tranquila, recente, né, 2025, aí da prova de Crateus, que foi há pouquíssimo tempo. Ela compara as radiografias periapicais e as bite-wing. E aí eu já digo para você que as técnicas intraorais, elas são muito cobradas pela banca Consulpan, tá, gente? E aí são cobrados os tipos de radiografia. Dentre as radiografias mais cobradas, eles cobram muito as radiografias intraorais, então as técnicas não, né? Os tipos de radiografia. Periapical e interproximal, principalmente. E as técnicas também são cobradas, tá? A técnica da bissetriz, no caso das periapicais, né? Técnica da bissetriz e a técnica do paralelismo. Essas duas técnicas também são muito cobradas pela banca. Então vamos ler as alternativas. Alternativa A. A radiografia periapical é a técnica mais indicada na avaliação da extensão de cáries interproximais, uma vez que inclui a avaliação dos dentes maxilares e mandibulares no mesmo receptor. A gente utiliza, o próprio nome está dizendo, né? Aqui a questão não disse, mas bite-wing, gente, é outro nome para as radiografias interproximais. Então o item A está meio deslocado, né? Está bem errado. Diz que a radiografia periapical é utilizada para regiões interproximais. Não, né? Está errado. A radiografia mais indicada é a bite-wing. A alternativa B. A radiografia bite-wing é útil para detectar a presença de inflamação periapical, pessoal? Não, né? Aí seria a radiografia periapical, por isso a alternativa também está incorreta. Vamos para a letra D. A radiografia bite-wing é mais eficaz que a radiografia periapical para determinar o comprimento da instrumentação endodôntica. O pessoal falou endo, a gente pensa na radiografia periapical como sendo mais eficaz. Então, a bite-wing não é mais eficaz do que a periapical. Pelo contrário, ela não é indicada para processos, né, para instrumentação endodôntica, enfim, qualquer processo que seja da endodontia. Então, falou em endodontia, você lembra de periapical, nos resta como gabarito a alternativa C, que diz: a radiografia periapical é indicada para avaliar a morfologia das raízes, a polpa dentária, dentes impactados e a reabsorção radicular, sendo essencial no diagnóstico de lesões traumáticas e avaliação do comprimento de instrumentação endodôntica. Beleza? De acordo com as técnicas de radiografia periapical intraoral descritas, considere os itens abaixo. Então, gente, uma questão aí que vai abordar as técnicas, né, de radiografia periapical intraoral. Banca Consulpan adora perguntar. Primeira afirmativa. A técnica de paralelismo busca minimizar a distorção, colocando o receptor de imagem paralelo ao longo eixo do dente, ou ao eixo longo do dente, com o feixe central de raio-x perpendicular ao eixo longo do dente e ao receptor, resultando em uma imagem mais nítida, mas
com certa ampliação devido à distância entre os dentes e o receptor. Muito comprida, né, essa afirmação. Vamos depois desmembrá-la em partes. Como a gente ainda não consegue ter uma clareza se é verdadeiro ou falso, vamos deixar em stand-by. A técnica do ângulo de bissecção ou da bissetriz, tá? Permite uma imagem precisa do comprimento do dente, porém distorce a posição da crista alveolar em relação à junção cemento-esmalte devido ao ângulo entre o dente e o receptor de imagem. Será, gente, que a técnica da bissetriz permite, né, ver o comprimento do dente. A imagem, né, em relação à imagem precisa, a gente podia ficar assim, será que é a imagem precisa mesmo? Será que não é tão precisa? O paralelismo é melhor? E aí afirma que distorce a posição da crista alveolar em relação à junção cemento-esmalte. Eu acho que a maior dúvida seria aqui, né? Se existe essa distorção, algumas pessoas poderiam não saber. Então vamos ler a última afirmativa que diz que a técnica de paralelismo é a preferida para radiografias intraorais, isso aqui nós sabemos que é verdade, né? Mas a técnica do ângulo da bissecção, ou da bissetriz, é mais utilizada atualmente devido à sua maior precisão na obtenção de imagens. Isso nós sabemos que é falso, porque a técnica do paralelismo ela oferece uma precisão maior, se bem executada. Assim como a da bissetriz também é muito boa, se bem executada. Mas a técnica da bissetriz ela é mais delicada, você precisa ter bastante experiência para executar da melhor maneira. E a técnica do paralelismo, você utiliza um posicionador e aí consegue uma imagem mais fidedigna. Então, nós já descartamos a 3 como correta, e aí ficaremos em dúvida se a 1 e a 2 estão corretas ou se apenas a 1 está correta. Então a gente já pensaria aqui na alternativa A ou na alternativa B, como sendo o nosso gabarito. E aí eu já te adianto que, de acordo com a banca e de acordo também com a literatura, a resposta correta é a alternativa B. A primeira e a segunda afirmativa estão verdadeiras. Te provo agora com o que diz, né, o livro do White, tá? Que é o livro do White Faroá, de onde a gente tirou a teoria dessa questão. Então, pessoal, existem duas técnicas principais, mais famosas, a técnica do paralelismo, que usa um posicionador, e a técnica da bissetriz. É importante também você anotar que a técnica do paralelismo também é chamada de técnica do cone longo. Algumas provas da Consulpan e de outras bancas trocam essa definição e dizem que o paralelismo é o cone curto, mas não é. Paralelismo é a técnica do cone longo e a bissetriz é a técnica do cone curto, justamente porque o filme, a película radiográfica, fica mais distante do dente quando a gente faz o paralelismo, né? Então, na bissetriz a gente angula para que ele fique mais próximo do dente, naquele ângulo, né, da bissetriz, mas no paralelismo não, ele fica paralelo. Então, às vezes a distância é maior do dente ou de alguma da coroa, né, ou da raiz do dente para o filme. Por isso, você precisa distanciar mais a fonte de emissão da radiação para que a imagem obtida seja mais fidedigna. Quando a gente distancia, a gente compensa essa distorção que pode acontecer devido à distância da película para o dente. E é isso que o White Faroá fala no seu livro e é isso que a questão traz, olha só. Ele diz que a técnica do paralelismo oferece uma maior distância entre o objeto, ou seja, entre o dente, e o receptor, ou seja, o filme, a película radiográfica, resultando em uma maior ampliação da imagem e baixa nitidez. Entretanto, essa baixa nitidez e essa ampliação da imagem, elas são corrigidas, olha só. Para compensar a distorção resultante à falta de nitidez, o que é que a técnica do paralelismo faz? É usada com uma distância fonte-objeto, ou seja, o feixe de raio-x emitido e o objeto, que é o dente, eles têm uma distância relativamente longa. Você lembra daquela haste, né, que distancia ali, tem o foco, o arozinho, e aí a distância para a película. Então, essa distância compensa a distorção e a ampliação de imagem. Ok? Já em relação à bissetriz, ela também é chamada de cone curto. Olha só para esse nome, se aparecer regra de isometria de Chenzinsky ou dos triângulos equivalentes, você lembra da bissetriz, tá bom? Ela, lembrando, só uma observação, tá? Caso você veja alguma outra alternativa da banca,
Se falar que no dente multirradicular o feixe de raio-x deve ser angulado de forma diferente para cada raiz, é verdadeiro. O Ad-Faroá destaca isso, tá bom? Porque, por exemplo, aqui no molar, né, ele tem raízes às vezes divergentes, e aí você vai ter que angular para uma raiz, depois angular para outra, já que a técnica usada é a da bissetriz. Outra limitação da técnica é essa que a alternativa traz, olha só. É que a crista alveolar frequentemente se projeta como coronal em sua verdadeira posição e vai distorcer a altura do osso alveolar ao redor dos dentes. Então, a limitação da técnica da bissetriz está correto como foi abordado na alternativa 2, se eu não me engano. Tá bom? Então, vamos então continuar aqui para a questão de número 4. Sobre as imagens fantasmas em radiografias panorâmicas, assinale a alternativa correta. As imagens fantasmas são sempre resultado de erros de técnica durante a captura da radiografia. Estou no meio do texto, né? A imagem fantasma da coluna cervical sobre os dentes incisivos mandibulares pode ser evitada mantendo o pescoço do paciente reto e estendido. Todas as imagens fantasmas podem ser eliminadas com técnicas avançadas de radiografia. Gente, é possível eliminar a imagem fantasma de panorâmica? Não, tá? A panorâmica sempre vai ter alguma distorção, alguma imagem fantasma ali, independente se ela está sendo bem tirada ou mal tirada, dependente da posição do paciente. Claro que, a depender da posição do paciente, se tiver muito errada, vai ter mais imagem ali distorcida, ok? Então, essa alternativa C, completamente eliminadas, ó, todas, você já desconfia que é uma alternativa que está errada, porque está muito radical, né? E a alternativa D diz assim: as imagens fantasmas são exclusivamente de estruturas anatômicas anormais? Não, gente, as imagens fantasmas, elas são naturais de acontecer devido à técnica que é utilizada na radiografia panorâmica, né, onde o paciente ele é cercado por várias tomadas de feixes ali emitidos e depois a imagem é formada. Então, eventualmente, vão aparecer imagens fantasmas de estruturas anatômicas normais. E aí nós ficaríamos em dúvida entre a alternativa A e a alternativa B. A alternativa A fala que as imagens fantasmas são sempre resultado de erros de técnica. Já disse para você que não, que elas acontecem na radiografia panorâmica. Então, nosso gabarito alternativa B. E aí você já anota essa alternativa como uma característica das radiografias panorâmicas. Por quê, meu povo? Aí vou dar aqui relembrá-lo, tá? Da teoria segundo o White-Farwell. O que é que ele diz? Ele diz que nós devemos fazer a radiografia panorâmica, tá? Deixando o paciente com um posicionamento do pescoço adequado. Se não houver um posicionamento adequado, olha só o que é que acontece aqui na frente, ó, na região anterior da mandíbula. Os dentes incisivos, né, eles desaparecem, fica opaca a região. Por que que tá radiopaca? Porque o paciente tem o pescoço inclinado para frente. Então, o paciente não pode ficar com o pescoço inclinado para frente. O que é essa imagem radiopaca? É uma imagem fantasma da coluna cervical. E como é que a gente eliminaria essa imagem? Fazendo o paciente sentar direito e alinhar ou alongar o pescoço. Então, a posição correta é que o paciente esteja alinhado, coluna alinhada, pescoço estendido, alongado, para que o pescoço não fique nem muito para frente e nem muito para trás, para não causar imagem fantasma. E aí, aqui está uma revisão, né, da posição, como é que o paciente deve ser posicionado para que não seja criada imagem fantasma. Beleza? Outra memória para você resgatar aí nos seus estudos, gente. Quando é que o dente sai alongado e quando é que o dente sai encurtado, né? A gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, porque as bancas cobram muito e a banca com Supan não é diferente. Então, se nós fizermos uma radiografia intraoral, angulando, né? Colocando o ângulo vertical, que é esse ângulo, né? Em pezinho assim de cima para baixo, que o tubo ele olha para cima ou o tubo ele olha para baixo. Se o tubo olhar muito para cima, quer dizer que ele tem uma angulação vertical reduzida. Se eu puxo o tubo para baixo, quer dizer
que eu estou aumentando a angulação vertical, então ele tem uma angulação vertical aumentada. Vocês entendam que se o tubo está aqui no plano zero, no plano horizontal, ele está em zero. Então, se eu trago ele mais para baixo, eu estou aumentando essa angulação. Se eu trago ele para cima, eu estou diminuindo a angulação vertical. Então, quando eu aumento, quando na verdade eu diminuo a angulação vertical, eu corro o risco de estar ali jogando o meu feixe de raio-x para o meu dente, que é o que acontece nessa primeira imagem. Se eu estiver jogando o feixe para o dente, ou seja, com angulação vertical reduzida, eu vou ter uma imagem alongada do dente. O contrário é verdade. Se eu desço mais para baixo a minha cabeça do tubo, né, o cabeçote, e aí ele incide os raios para a película, eu posso ter a minha imagem do dente encurtada, beleza? E aí eu digo que a angulação vertical foi aumentada nesse caso. Isso aí pode dar um baralhamento na nossa cabeça, dá até na minha, quando eu dou minhas aulas. Mas a gente precisa ter isso muito claro para responder corretamente à prova, ok? Então vamos seguindo nas nossas questões. Questão 5. A imagem radiográfica da fóvea submandibular caracteriza-se por uma área radiolúcida abaixo dos ápices dos molares inferiores, decorrente da menor espessura óssea na região, podendo por vezes ser confundida com uma patologia mandibular. Analise a afirmativa e assinale a alternativa que julga corretamente. Alternativas A. A afirmativa está parcialmente falsa, pois a imagem radiográfica da fóvea submandibular é radiopaca. Meu povo, sempre que vocês virem uma questão que fala de fóvea, fossa, depressão, vocês pensam que a imagem dessas estruturas vai ser radiolúcida, tá? Buraco nenhum, cavidade nenhuma, forame nenhum, foramina nenhuma, canal nenhum é radiopaco. Conduto nenhum é radiopaco, tá? Eles são radiolúcidos. Tudo que é oco ou que representa uma região que tem pouca espessura óssea ou nenhuma espessura óssea, que é preenchida por tecido mole ou por ar, vai aparecer na imagem radiolúcida, tá bom? Como uma área radiolúcida e não radiopaca, beleza? Então, se nós falamos de fóvea mandibular, fóvea é uma depressão, né? A gente pensa em uma imagem radiolúcida. Então, a afirmativa estaria correta nesse sentido. Então, aí já descartamos a alternativa A. A afirmativa está parcialmente falsa, pois a imagem radiográfica da fóvea submandibular localiza-se abaixo dos ápices dos dentes pré-molares inferiores. Aí a gente deixaria stand-by, né? C. A afirmativa está parcialmente falsa, pois a imagem radiográfica da fóvea mandibular não se assemelha com a imagem radiográfica de nenhuma patologia mandibular. E a alternativa D, a afirmativa está completamente verdadeira. Uma dica que eu dou para você é, quando você estiver frente a uma questão desse tipo, que ele dá um enunciado e pede para você dizer se é verdadeiro, completamente verdadeiro, completamente falso, parcialmente falso, né? Seja como for, você precisa ler o enunciado primeiro, antes de tudo, sem ler as alternativas. Ler o enunciado e classificá-lo como verdadeiro ou falso. A partir daí você vai ter uma clareza melhor para responder os motivos por que ele está verdadeiro ou por que ele está falso. Beleza? Então vamos ler aqui de novo o enunciado, tentando perceber se ele está falso em alguma situação, em algum sentido. Então ele diz que a imagem radiográfica da fóvea mandibular caracteriza-se por uma área radiolúcida. Tá correto? Tá. Abaixo dos ápices dos molares inferiores, se é submandibular, é inferior, né, gente? É óbvio. Mas será que abaixo do ápice dos molares? É só a gente pensar. Submandibular está embaixo de quem? Do incisivo, do canino, do pré ou do molar, se eu tiver que escolher? Dos molares, né? Então a gente já pensa que aí está correto também. Decorrente de menor espessura óssea na região. Falei para você que a fóvea e a depressão são regiões de menor espessura óssea, podendo por vezes ser confundida com a patologia submandibular. Se você não sabe essa informação, já te adianto que é verdadeira. Então, se a gente lê esse enunciado, a gente já suspeita que é um enunciado que completamente verdadeiro. Então, nós não teríamos muita dificuldade de respondê-lo. Mas aí, vamos relembrar, né, o que seria essa fóvea submandibular, por que é confundida com uma patologia. Bem, o Neville traz, né, o defeito de Stafford, que é muito coringa também em provas de concurso, gente.
Não foi uma questão antiga, até uma questão atual e continua sendo cobrado. O defeito de Staffing, olha só como ele tem vários nomes. Ele também é chamado de cisto ósseo estático, cisto ósseo latente, defeito da cortical lingual mandibular. Então, tudo isso é para dizer a mesma coisa. Dizer o quê? Que na radiografia panorâmica a gente pode perceber uma região mais radiolúcida embaixo do canal mandibular, embaixo, na verdade, da linha miloioidea, na região dos molares, tá? Que é uma região que vai estar radiolúcida, muitas vezes vai estar circunscrita, ou não, na imagem a gente nem vê tão circunscrito às vezes, como aqui nessa imagem panorâmica, né? A gente vê uma radiolucidez maior. E aí, muitas vezes, principalmente se for tiver um halo radiopaco ao redor, a gente pode suspeitar de alguma lesão, né? De alguma alteração, de alguma patologia. Então, podemos sim desconfiar. Mas pela localização, a gente acaba suspeitando que ali, na verdade, é uma região que tem pouco osso, porque tem tecido glandular. E aí a glândula submandibular, em algum momento se alojou, tem tecido glandular naquela região, tá? Então, o defeito de Staphny, ele se apresenta como uma região radiolucente, né, radiolúcido, abaixo do canal mandibular, na região posterior da mandíbula, entre os molares e o ângulo mandibular. Lembrei dessa teoria porque cai muito em concurso e essa questão me lembrou, né, que você precisa saber disso para a sua prova, beleza? Então, vamos seguindo aqui na nossa resolução. Questão 6. E aí, pessoal, a prova de vocês, né, traz questões de radiografia, mas também questões de diagnóstico. Então, nós precisamos trazer questões de estomatologia, de lesões, porque a sua prova com certeza vai cobrar. E é isso que nós vamos ver agora nessa série de perguntas, né, de exercícios. Então, vamos lá. Questão 6. Sobre o condiloma acuminado, é correto afirmar: o condiloma acuminado pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas é mais comum em crianças menores de 5 anos. B. Aí aqui, gente, né, já sabemos que, pelo amor de Deus, está errado. O condiloma acuminado, ele não pode acontecer, pelo menos intraoral, né, numa criança ali menor que 5 anos. A gente sabe que a transmissão é por contato, muitas vezes lesões que são genitais, né, nas partes íntimas, e aí não é para a gente ver esse tipo de lesão. Não é comum que a gente, na verdade, encontre esse tipo de lesão na cavidade oral de crianças. Mas também sabemos que é uma lesão que ela é altamente contagiosa, né, pelo contato. Então a criança às vezes pega ali na mão, passa na boca, então a gente pode encontrar, mas não é. Mas esse condiloma acuminado, pelo menos intraoral, ele não é mais comum em crianças menores que 5 anos, não. O tratamento do condiloma acuminado oral geralmente inclui o uso de agentes tópicos como imiquimod e podofilotoxina. C. A vacinação contra o HPV não tem impacto significativo na redução da incidência de condilomas orais. Isso aqui é falso, né? Por isso que a gente levanta tanto a bandeira da vacinação, porque ela previne esses casos de apresentação clínica do HPV. Ela diminui ali a manifestação do vírus, tá? Então já boto o F aqui na A e na C. E a questão D, a alternativa D, na verdade, né, diz que a presença de condilomas anogenitais pode estar associada a um risco aumentado de câncer de cabeça e pescoço em pacientes com HPV 16 ou 18. Então, nós sabemos que o condiloma acuminado, ele é ocasionado pelo vírus HPV, que tem vários subtipos de vírus, e alguns acometem mais as regiões genitais, as regiões de mucosa, e esses podem ser oncogênicos, né, principalmente o 16 e o 18. Então, essa afirmativa está verdadeira. E aí, a alternativa B, a banca não considerou como verdadeira, por quê? Eu acredito que o imiquimod e a podofilotoxina são agentes químicos que podem ser utilizados, eles funcionam ali também como um modulador imunológico na região em que eles são utilizados. Existem estudos que aplicam esses produtos nas lesões de HPV, mas
no HPV intraoral, eu não tenho conhecimento se eles são utilizados de praxe. Nós sabemos que o tratamento para o HPV intraoral é a remoção total da lesão, né, as hélices da lesão completamente, através da técnica cirúrgica, ou a gente pode fazer, se for em outras regiões do corpo, queimar, né, aplicar laser, ou fazer cauterização, ou crioterapia, enfim. Ou a remoção cirúrgica também. Mas em outras regiões do corpo, a gente aplica em Micmode, a podofilotoxina pode ser utilizada. Agora, no condiloma acuminado oral, o tratamento mais comum, geralmente, inclui o tratamento, que é mais feito, né? É o tratamento cirúrgico e não esses agentes tópicos, beleza? Por isso, ao meu ver, essa alternativa a banca considerou como errada. Sobre a candidíase oral e o organismo Candida albicans, assinale a alternativa correta. A candidíase é causada exclusivamente por Candida albicans, não havendo outras espécies de Cândida capazes de causar infecções intraorais. E aí, gente, será que é unicamente por Candida albicans? Não sei. Vamos ler as outras alternativas e a gente vai descartando. A forma IFAL de Candida albicans é considerada inócua, enquanto a forma leveduriforme está associada à invasão do tecido hospedeiro. A candidíase oral pode ocorrer tanto em indivíduos imunocomprometidos quanto em pessoas saudáveis, sim, né? Dependendo de fatores como o estado imunológico do hospedeiro e o ambiente da mucosa oral. Tá mais bonitinha, né, essa alternativa? Eu achei a mais bonitinha. Vamos ler a alternativa D. O termo monilíase é preferível ao termo candidíase porque é derivado da designação mais atual do organismo. Isso aqui o Neville fala que é errado, vou mostrar para você, tá? Então, a alternativa C é a alternativa que tá, a gente olha logo para ela e acha perfeita, né? Sem nenhum erro. Então já pode marcar sem medo de ser feliz. E aí, pessoal, a candidíase ela não é causada exclusivamente por Candida albicans. Existem outras categorias de Cândida que causam menos, né, estão menos relacionadas, mas também podem causar a candidíase. A forma IFAL da Cândida não é considerada inócua, ele trocou aqui, tá? Ele trocou os conceitos, porque existe a forma IFAL e a forma leveduriforme, então ele trocou. A forma IFAL está associada à invasão e a leveduriforme é considerada inócua. Teve um erro aí de uma mudança de conceito. Então, pessoal, o nome mais antigo da doença é monilíase, por isso aquela alternativa estava errada. Outros membros do gênero Cândida também podem causar a doença, só que mais raramente. E a forma de levedura, ela é relativamente inócua, enquanto a forma de IFA está mais associada à invasão do tecido do hospedeiro. Isso aqui é do Neville, tá? Neville. Não fui eu que falei. Alternativa 8. Sobre agum, gengivite ulcerativa necrosante, assinale a alternativa correta. Agum possui uma forma crônica, o que justifica o uso anterior do termo agudo. B. Agum é causada exclusivamente por bactérias fusiformes, como o Fusobacterium nucleatum, sem participação de outros micro-organismos. Falou exclusivamente, meu povo, já descarta, né? Vamos ver a alternativa D. Vírus como citomegalovírus, Epstein-Barr e herpes simples são considerados os principais agentes etiológicos da agum, sem envolvimento de bactérias, aí você forçou a amizade, né? Não, a gente fica então entre a alternativa A e C. Sabemos então que nosso gabarito é a alternativa C, por quê? Vamos então relembrá-lo, né? A agum era considerada como forma crônica e aguda, mas foi visto que, na verdade, ela só existe na forma crônica e não na forma aguda, por isso que foi tirado o azinho do guna, né? Era guna, e aí foi tirado, e aí ela existe apenas em uma forma, ok? Então, na verdade, gente, ó, vários pesquisadores descontinuaram o uso de aguda porque não existe forma crônica. Então foi o contrário, tá? Só corrigindo. A guna foi tirado, não é que não existe a forma aguda. Só existe a forma aguda e não existe a forma crônica. Retificando aí o que nós falamos, ok? Então, um pouquinho de teoria para você relembrar, mas já expliquei de acordo com Neville por que a alternativa correta era a alternativa
de letra C. Mais algumas informações sobre agum para que você relembre e a gente vai seguir para a próxima questão. Sobre o granuloma piogênico e suas características clínicas, vamos analisar os itens, né? Vamos colocar V ou F. Então, primeiro, o granuloma piogênico é uma lesão neoplásica causada por organismos piogênicos, gente. Será que é uma lesão neoplásica causada por organismos piogênicos? O nome é piogênico, né? Então, faz sentido que seja, mas vamos ver se é ou não. Sendo caracterizado por uma resposta inflamatória crônica, sim, e formação de granulomas verdadeiros. Será que o granuloma piogênico forma granulomas verdadeiros? Clinicamente, o granuloma piogênico apresenta-se como uma massa lisa ou lobulada, frequentemente pedunculada, com superfície ulcerada e coloração que varia de rosa a vermelho roxo, dependendo da idade da lesão. Tá bem bonitinha, né, essa alternativa? Terceira, o tratamento do granuloma piogênico consiste em excisão cirúrgica conservadora, sim, com remoção da lesão e de possíveis fontes de irritação, sim, como cálculo dental, para evitar recorrências. Perfeito. Lesões de granuloma piogênico que surgem durante a gravidez devem ser imediatamente removidas? Não, né? O que a gente sabe? Que durante a gestação pode acontecer, você espera a remissão. Se prejudicar a fonação, se tiver muito inflamado, causando dor na paciente, a gente remove, mas sabendo que ele pode recidivar. Em gestantes, ele pode recidivar. Muitas vezes, depois da gestação, ele regride, tá bom? Porque o granuloma piogênico é uma lesão reativa devido a alguma irritação local. Ele não tem uma origem piogênica, né? Não necessariamente ele é causado por organismos piogênicos e não forma granulomas verdadeiros. Então, nossa alternativa 1 a gente já destaca como falsa e a 5 também, nos restando como gabarito. Nos restando como gabarito, a 5 não, a 4, né, gente? A 5 eu nem li ainda, foi mal. A 4, nos resta ler a alternativa 5. Vamos ler. A taxa de recorrência do granuloma piogênico após decisão cirúrgica varia de 3 a 15%, sendo que lesões removidas durante a gravidez têm a maior probabilidade de recidiva, também é verdadeira, por isso nosso gabarito é a alternativa B, tá bom? Então, o granuloma piogênico ele não tem natureza neoplásica, sabe-se hoje que ele não é um granuloma verdadeiro e ele não está relacionado com infecção, então com organismos piogênicos, ok? Por isso a nossa alternativa 1 estava incorreta. Tranquilo e calmo, vamos seguindo agora para a resolução das questões de anatomia, tanto bucal, quanto facial, quanto dentária. Questão 10. Sobre as características anatômicas do epitélio juncional, analise, julgue V ou F. Então, gente, aqui começamos a falar da anatomia, né? Anatomia periodontal nessa questão recente da Prefeitura de Irauçuba, que você precisa saber a anatomia do epitélio juncional. É essencial que você saiba, quando a gente fala de periodontia, a gente precisa saber a anatomia do epitélio juncional, do epitélio oral, né, do sulco, tá bom? É muito importante, a gente vai também repassar já já, para você relembrar. Então, sobre as características anatômicas do epitélio juncional, o que é que a gente vai dizer? Primeiro, ele é responsável pela aderência entre a gengiva e o dente? Sim, né, gente? Aí tá fácil, pelo amor de Deus. Ele é não queratinizado. Sim, ele não é queratinizado, apenas o epitélio oral é queratinizado, porque está em contato ali com a alimentação. E, por fim, ele envolve o dente como um colar, sendo mais largo na base do sulco do que na região apical. Essa afirmativa, pessoal, é errada, tá? E nós vamos mostrar por quê. Dá uma confusão, né? A gente quer dizer que a base às vezes a gente entende que a base é menos larga, a região apical é mais fina, mas
a gente tem que observar como é a anatomia do epitélio e que o dente, né, ele vai da porção coronal e aí depois vai descendo até a porção radicular. E à medida que ele vai se aproximando da porção apical, né, radicular, apical, enfim, essa base ela vai se estreitando. Então, vamos ver, vamos responder aqui para você. VVF, nossa alternativa correta, é a alternativa B. E mostra que uma imagem do Linde mostrando exatamente isso, né? No epitélio oral, nós temos o epitélio gengival oral, tá? Que é esse epitélio que é keratinizado, que fica em contato ali com o vestíbulo bucal. E aqui, pessoal, é o dente. Eu vou até botar com outra cor para que você relembre, ó. De verde aqui é o dente, esse Ezinho é do esmalte. Então, inicialmente, nós temos o sulco oral, que não é aderido, né, ali necessariamente é livre, é a margem livre, não é aderido ao dente. E em seguida, o epitélio juncional, que já começa realmente com adesão ao esmalte. E o epitélio juncional na sua porção mais coronal, ou seja, na sua porção ali que correspondente ao fim do epitélio sulcular, ela é mais larga do que a sua porção mais apical, e é isso que a alternativa estava dizendo ao contrário. Então, relembrando, o epitélio juncional, ele adere à gengiva ao dente. Realmente, o epitélio juncional ele não está só em contato com esmalte, mas ele está aderido fisicamente, inclusive por M-desmossomos, segundo Linde, ao esmalte, ok? O número de E aí existe uma comparação entre esses epitélios. Olha, o número de desmossomos é menor no epitélio juncional do que no epitélio gengival oral, que é esse aqui externo, tá? Em relação ao volume de tecido, o espaço entre as células é mais largo no epitélio juncional do que no epitélio gengival oral. E o tamanho das células do epitélio juncional é, em relação ao volume tecidual, maior do que no epitélio gengival oral. Micael, precisa decorar? Se você quiser um a mais para a sua prova, você memoriza, porque é decoreba, né? Tá bom? É importante também saber que é um tecido que não é queratinizado e ele vai envolver o dente como um colar, sendo mais largo na base do sulco, ou seja, no final do sulco, que é aqui na porção inicial dele, do que na região apical. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Sobre as características dos diferentes tipos de dentina, analise e julgue. A dentina intertubular constitui grande parte da massa dentinária e é mais calcificada e rígida do que a dentina intratubular presente no interior dos túbulos dentinários. Dá uma confusão esses nomes, né? A deposição de dentina secundária é realizada por odontoblastos originais, posteriormente à formação completa da raiz e ao desenvolvimento final do seu ápice. A dentina esclerosada ou esclerótica caracteriza-se por ser um importante mecanismo de defesa do complexo dentino-pulpar contra injúrias externas, massa, né? Isso a gente sabe o que é, pois ocasiona a obliteração total ou parcial dos túbulos dentinários através do aumento da produção de dentina intratubular ou pela deposição de hidroxapatita na luz desses túbulos. Pessoal, a alternativa 3 está verdadeiríssima, a alternativa 2 está verdadeiríssima, então nosso gabarito, portanto, a alternativa A. A afirmativa, na verdade, não está errada, porque ela trocou os conceitos. A dentina intertubular, ela constitui grande parte da massa dentinária, mas ela não é mais calcificada e rígida do que a intratubular. A intratubular é aquela que vai dentro dos túbulos, ela é mais rígida e mais calcificada. Aqui uma imagem para que você, aqui uma imagem para que você entenda melhor. Essa dentina aqui que tá mais marronzinha, ó, escura entre os túbulos, é a dentina intertubular ou peritubular, tá? Peritubular ou intertubular. Ela fica entre os túbulos, ela é mais abundante, mais rica em colágeno e menos mineralizada. Já essa dentina aqui, pessoal, ao redor dos túbulos, dentro dos túbulos, ela vai dar o arcabouço, né, estrutural, vai ter uma rigidez maior e vai oferecer um arcabouço estrutural aos túbulos dentinários. Então, essa é a dentina intratubular, dentro dos túbulos. Ela é mais rígida e ela é mais mineralizada, ok? Então, vamos para a
Seguindo aí, vamos para a próxima questão. Questão 12. Sobre o músculo masseter, analise, toda vida eu quero dizer assinale. Analise e julgue. Sua porção superficial origina-se na margem inferior do arco zigomático. Sim, né? A inserção de sua porção profunda se dá no ângulo da mandíbula e de sua porção superficial na face externa do ramo mandibular. Sua principal função é o fechamento mandibular. Sim, né? Então, nós sabemos que a 3 está correta com certeza. A primeira também, a gente pode, se você não lembrar, mas vagamente você imagina que o masseter está aqui, né? Ele é muito importante, é um músculo que você precisa saber para a sua prova, a inserção, a origem e a inserção desse músculo nas suas porções superficial e profunda. Mas a porção superficial a gente sabe que é aqui, né? Arco zigomático, aqui no processo, e aí na região inferior, então a gente poderia suspeitar que a 1 está verdadeira. Então, nós tendenciamos a responder que a alternativa A é a alternativa verdadeira, e ela de fato é, porque a alternativa 2 apenas trocou aí as bolas, né? Trocou a inserção da parte profunda, da porção profunda e da porção superficial, tá bom? Relembrando agora, então, segundo o Netter, qual é a origem e inserção desse músculo. Segundo o Netter, então, pessoal, o masseter ele tem uma parte superficial e uma parte profunda. A parte superficial vai ter inserção no ângulo da mandíbula e a parte profunda vai se inserir no ramo da mandíbula. Memorizem assim, para a banca com o Supan, tá bom? O Netter ele destrincha bem mais, mas memorizem assim. Esse músculo ele tem como função a elevação da mandíbula, ou seja, o fechamento da mandíbula. E aí eu indico para você que quase todos os músculos da mastigação eles são responsáveis por fechar a mandíbula ou elevar a mandíbula, ok? Fechar a mandíbula não, né? Fechar a boca ou elevar a mandíbula. E a origem desses músculos também está descrita nesse quadro para você relembrar. Mas só memoriza que a parte superficial é margem inferior do arco zigomático e a parte profunda é a face medial do arco zigomático, mas também margem inferior do arco zigomático. A origem semelhante, né? A banca com Supan, ela não tende a fazer esses aprofundamentos de local onde o músculo está. Ela pega só ramo, ângulo, arco, tá bom? Só isso. Essa porção medial da margem inferior, a banca com Supan não costuma cobrar. Questão 13. São estruturas anatômicas definidas como depressões lineares longas nas superfícies dos elementos dentais entre cristas e cúspides que separam suas partes primárias. Gente, essa questão não é tão fácil, né? É uma questão conceitual de anatomia, de escultura dentária, que quem não é da dentística muitas vezes não ia saber responder. Então a gente ficava na dúvida, né? Fossa ou fosseta? A fossa e a fosseta estão no mesmo lugar, né? Na face oclusal ali dos dentes posteriores. Então elas meio que estariam no mesmo bolo de conceitual, embora elas tenham localizações específicas e conceitos, definições específicas, mas vamos descartá-las porque elas meio que diriam a mesma coisa e o enunciado está bem genérico, né? Então, nós ficaremos entre suco de desenvolvimento e sucos suplementares. Suco suplementar eu não conheço, não ouvi falar. Depois, se você conhecer, manda pra gente aí, bota aí pra gente saber. E aí, então, por exclusão, poderíamos pensar nos sucos de desenvolvimento. Aqui não tem muito o que saber, né? Não tem muito o que memorizar, assim. É só memorizar, na verdade. Não tem muito o que aprender, porque é conceitual, é definição. Então, os sulcos de desenvolvimento, eles são depressões, são sulcos que ficam entre os lobos de desenvolvimento nos dentes anteriores. Então, os centrais, o lateral canino premolar, eles são formados por lobos, né, no desenvolvimento ali da histologia, lembra lá da histologia? E entre esses lobos tem umas reentrâncias, que inclusive a gente mimetiza quando fazemos faceta, restaurações estéticas. A gente faz esses sulcos, que são em dois, né? Dividem em 3 lobos, no caso dos incisivos. Beleza? Então, essa é a explicação. Vamos passar aqui para que você veja a imagenzinha, ó. Os sulcos de desenvolvimento, eles separam os lobos, eles são formados quando os lobos ali se unem e aí essas depressões surgem.
que são os sucos de desenvolvimento. Beleza? Então vamos seguindo na nossa resolução. Questão 14. Sobre a anatomia do ligamento periodontal, não é correto afirmar. Dentre os componentes, então você já vê que a anatomia, a Consulpan gosta de anatomia de ligamento, né? Dentre os componentes celulares, ligamento e da pério, né, em si. Dentre os componentes celulares, predominam os fibroblastos. Gente, aqui é o que não é correto, tá? O que não é correto. A espessura normal do ligamento periodontal varia entre 150 e 380 micrômetros, sendo a porção mais espessa geralmente localizada no terço médio da raiz. Então, é como se eu tivesse aqui o ligamento e aí ele fosse mais espesso na região média, né? Assim. Possui um volume vascular correspondente a 20% do total do tecido e o colágeno tipo 1 é o principal componente extracelular, sendo organizado principalmente na forma de fibras distintas e bem definidas. Aqui eu já vou te dar o gabarito porque você teria que saber que, na verdade, a anatomia do ligamento não é mais espessa na porção medial, né, no terço médio da raiz, mas sim o ligamento ele tem formato de ampulheta, tá, gente? Então ele começa largo, estreita e alarga novamente. E aí a teoria de acordo com Linde, vou até botar aqui de onde eu tirei. O espaço do ligamento periodontal tem a forma de ampulheta e é mais estreito no nível médio da raiz, e a largura do ligamento periodontal é cerca de 0,2 milímetros e depende do tipo da espécie, da idade, da distância da junção semente-esmalte, da função. Beleza? Então, vamos passar para as próximas questões, mudar um pouquinho do assunto, né? E aí, nós começamos um bloco de questões que dizem respeito a manejo de pacientes sistemicamente comprometidos, né? A banca pode colocar lá no edital, ela coloca, na verdade, né? Manejo, conhecimento dos sistemas. E aí, quando fala isso, você já pensa que são questões voltadas para o manejo do paciente crítico. Então, sistema cardiovascular, sistema neurológico, sistema nervoso, sistema geniturinário, sistema endócrino. Então, são pacientes que têm comprometimento desses sistemas. E aí você pode esperar questões de farmacologia, questões de estomatologia, questões de PNE no geral. Beleza? Então, questão diz assim: a respeito das desordens sistêmicas associadas à estomatite aftosa recorrente, analise os itens a seguir em VUF. Então, gente, qual desses itens, quais dessas desordens sistêmicas causam ou estão associadas à estomatite aftosa? Doença celíaca, doença celíaca tá ou não tá? Artrite reativa está associada à estomatite aftosa ou não? Deficiência nutricional, sabemos que sim, né? Falou de nutrição, deficiência de nutrição, pensa logo em afta, né? Em estomatite aftosa. Imunossupressão, será que causa afta? Causa. Então ficaríamos em dúvida entre a doença celíaca e a artrite. Já te dou a dica de que se for uma doença imunomediada, uma doença que acontece devido à baixa da imunidade, ou uma doença que altera, né, a imunidade do organismo, é causada por uma alteração imunológica, a gente já suspeita que vai ter como repercussão oral aftas, né? Ou estomatite aftosa recorrente. Então, estou dando uma dica bem superficial para que você, na prova, consiga responder. Então, aqui a gente já suspeitaria, já assinalaria a alternativa A como verdadeira. Não é uma questão muito fácil, mas aí você já guarda esse conhecimento, já agrega esse conhecimento para a tua vida e segue com fé em Deus aí para a próxima questão. Questão 16. Sobre a osteogênese imperfeita, considere os itens abaixo. A osteogênese imperfeita é caracterizada por osteopenia e fragilidade óssea, sendo uma das doenças ósseas hereditárias mais comuns no mundo. Será que é a doença mais comum no mundo? De acordo com Neville, pessoal, a osteogênese imperfeita ela é caracterizada por osteopenia e fragilidade óssea. Aquele paciente que tem os ossos, eles não tem a sua composição, a sua qualidade, né, da forma que deveria ter. E aí o paciente tem muita fragilidade óssea, risco de fratura, e isso também tem repercussões para o desenvolvimento dentário. A osteogênese imperfeita, então vamos deixar essa 1 em stand-by. A osteogênese imperfeita está associada a alterações dentárias, está,
quase idênticas às da dentinogênese imperfeita, sendo as alterações dentárias na osteogênese imperfeita denominadas dentes opalescentes. Será? Vamos também deixar em stand-by para a gente depois definir. Os achados craniofaciais na osteogênese imperfeita incluem macrocefalia relativa, mordida cruzada e mordida aberta associados à maloclusão classe 3. A osteogênese imperfeita ocorre exclusivamente devido à mutação em genes relacionados à dentina. Falou exclusivamente, né? Vamos tacar um falso aqui, explicando as alterações dentárias observadas. Gente, a osteogênese afeta ossos, afeta várias estruturas que têm, que são afetadas pela alteração genética que causa a doença, né? A osteogênese imperfeita é uma mutação genética, e aí todos os tecidos que dependem das funções daquele gene, né, que produz a composição óssea adequada, todos esses tecidos vão sofrer, e não só a dentina. Então, a osteogênese imperfeita acomete ossos, dentina e várias outras estruturas do corpo, que depende do colágeno, que é afetado por essa doença. E alternativa 5, a osteogênese imperfeita está associada a alterações dentárias idênticas às da dentinogênese imperfeita, sendo ambas intercambiáveis em diagnóstico, ou seja, elas trocam diagnóstico e aí pode ser uma ter o diagnóstico da outra. Embora, pessoal, as alterações dentárias sejam idênticas, realmente são, mas são etiologias diferentes, são causas diferentes e são tratamentos diferentes, tá bom? Então, nós destacaríamos aí como gabarito a alternativa A, apenas, aí já boto o F aqui, né? A alternativa A, apenas a alternativa 2 e a 3 estão corretas. Na 1, a 1, ao meu ver, está quase toda correta. E a gente vai ver por quê, né? O que é que o Neville fala sobre isso? Olha só, o Neville fala que é de acordo com o Neville, tá? Que a osteogênese imperfeita é uma doença hereditária, ou seja, é familiar, né? Passa de pai para filho. Ela é caracterizada por uma osteopenia, ou seja, a pessoa tem baixa densidade óssea e os ossos são frágeis. Essa doença representa uma das doenças ósseas comuns hereditárias e estima-se que afete 1 em 10 mil a 15 mil nascidos vivos. Isso não quer dizer que ela é a doença mais comum, a doença óssea mais comum. Então, por isso que eu acredito que a alternativa esteja errada. Ela é causada, né, pela mutação de 2 genes do colágeno tipo 1, tá? Não precisa memorizar esses números, só saber que é colágeno tipo 1. As alterações dentárias, elas têm as mesmas características clínicas e radiográficas da dentinogênese imperfeita. Entretanto, os defeitos dentários associados à doença sistêmica da osteogênese imperfeita devem ser chamados de dentes opalescentes, que era o que trazia a alternativa lá da questão. Então, por isso, a alternativa aqui, né, foi considerada como verdadeira, tá bom? Então, vamos seguindo para a próxima questão. Questão 17. Assinale a alternativa que descreve corretamente o esquema de profilaxia antimicrobiana para endocardite infecciosa em pacientes alérgicos à penicilina. Gente, é uma questão coringa em prova, né? Sempre caiu nessa prova muito recente. E aí eu apareci aqui para te dizer que recentemente o protocolo para endocardite infecciosa mudou, né? Teve uma pequena alteração, mas mudou mudou a medicação para pacientes alérgicos à penicilina. Hoje a medicação de escolha é a doxiciclina. Para as provas de concurso, você marca doxiciclina. Mas algumas bancas ainda estão desatualizadas, ainda utilizam o protocolo antigo da AHA, que é o que está no livro do Andrade. Então, eu vou te trazer o protocolo novo e vou te trazer o protocolo antigo. Essa questão da Consulpan, embora seja de 2025, o protocolo acho que é de 2020, ou é 2023, agora não lembro. Embora seja uma questão de 2020, a prova, né, de 2025, a banca ainda utilizou conceitos do protocolo antigo que está no livro do Andrade. Por isso eu trouxe para você esse protocolo também. Então esteja atento se a sua banca vai trazer o protocolo novo ou velho, beleza? Então vamos ler.
Imaginando que a pessoa tem alergia à penicilina, o que é que a gente vai dar? Azitromicina, cefalexina, clindamicina ou azitromicina. Então vamos ler. Para adultos, a dose de azitromicina é de 600 mg administrada 1 hora antes do procedimento. Crianças podem receber cefalexina na dose de 50 mg por quilo, administrada 1 hora antes do procedimento. Clindamicina não é recomendada para profilaxia em crianças alérgicas à penicilina. Então, realmente, pessoal, a clindamicina caiu no último protocolo. Ela não é mais recomendada para profilaxia em crianças alérgicas. Mas, aqui, de acordo com a banca, ela ainda é recomendada, né? Pelo que eu entendi aqui. Vamos ler de novo. Ele quer a alternativa correta, tá? Então, pelo novo protocolo, essa alternativa C estaria correta, porque a clindamicina não é mais recomendada para profilaxia. Só que, de acordo com a banca, a alternativa não foi a alternativa C. E aí, por último, a alternativa D diz que, para crianças, a dose de azitromicina é de 20 mg por quilo administrado 1 hora antes do procedimento. Essa miligrama está errada. Também para adultos, a azitromicina está errada. E aí nos resta a alternativa B como gabarito. Embora, ao meu ver, essa questão pudesse ser anulada, porque tem a B e a C corretas, tá? Mas de acordo com o protocolo antigo, a C realmente está incorreta. O que é que o protocolo novo diz, gente? Que é o protocolo novo, tá? Protocolo novo. Novo entre parênteses, né? Ou, entre aspas. Da American Heart Association. Olha só. Se o paciente vai fazer profilaxia para endocardite, ele pode fazer o medicamento via oral ou endovenoso. Se for via oral, o antibiótico de escolha é a amoxicilina. Você vai dar 2 gramas para o adulto, 40 minutos. Geralmente, pessoal, para a prova de concurso é 1 hora antes, tá? Mas de acordo com o protocolo novo, pode ser até 40 minutos antes. E em crianças é 50 mg por quilo de amoxicilina. Sempre vai ser 50 mg por quilo, ó, com exceção da azitromicina, que é 15 mg por quilo. E da doxiciclina, que entrou no novo protocolo. Se o paciente não puder tomar via oral, for endovenoso, EV, né, intramuscular, ou IV, no caso, EV ou IV, tanto faz. Você vai dar ampicilina, ou a cefazolina, ou ceftriaxona. E aí, se for ampicilina, é 2 gramas, intravenoso ou intramuscular, para criança, mesma posologia. Para adulto, se for cefazolina ou ceftriaxona, é 1 grama. Sendo que a cefazolina ou ceftriaxona, pessoal, tem que ser evitadas para pessoas que têm alergia, reações de edema, reações muito já conhecidas de alergia às penicilinas, porque elas têm propriedades similares, né? A ação, o sítio de ação dela, da função antibacteriana, é no mesmo local, então o fármaco vai agir nesse mesmo local, das penicilinas e da cefazolina e da ceftriaxona, tá bom? Então a gente evita essas medicações em pacientes que tiverem alergia reconhecida à penicilina, mesmo que elas estejam aqui no protocolo, né? É por isso que eu também marquei de vermelhinho para ter cuidado. Beleza? Então, de acordo com o novo protocolo, a doxiciclina entra como uma alternativa para pacientes que têm alergias à penicilina. E aí seria a doxiciclina 100 mg para adultos, via oral, e para crianças abaixo de 45 quilos, 2,2 mg por quilo, e acima de 45 quilos, 100 mg. Beleza? Que aí é a mesma do adulto. Mas a questão se baseou, embora seja uma questão nova, ela se baseou nesse quadro do Andrade, que fala que para os alérgicos à penicilina, você pode dar a clindamicina, 600 mg, para adulto e 20 mg para crianças, beleza? Então, aqui é o protocolo antigo, mas, ó, de 2007, gente, ainda. Mas algumas bancas ainda estão cobrando. Então, você vai ter que memorizar ele e vai ter que memorizar o novo e ver qual a banca vai cobrar. Infelizmente, a vida de concurseiro sofrida. Ok? Opa, vamos aqui voltar.
Então, turma, é isso. Finalizamos a nossa live e aí eu tenho um convite para você. Se você gostou da nossa resolução de questões, nós temos um banco com muitas outras questões, realizando a resolução de todas essas questões, todas banca com Supan, voltadas para a prova do ISGH. Então, o curso, né, está dando essa oportunidade por apenas o valor aqui que vocês estão vendo na tela. Vocês podem adquirir o preparatório para o ISGH. Nossa equipe vai falar com vocês. Vocês podem comentar, quem tiver interesse, comenta aqui no chat. Nossa equipe também vai mandar o link para quem quiser se inscrever. Aqui na descrição, aqui nos comentários, vocês podem acessar e adquirir o seu preparatório para o ISGH, tá? Resolução de questões, teoria, tudo muito atualizado. A gente pegou as últimas provas, resolvemos todas as questões e aí disponibilizamos para você a resolução em videoaulas, ok? Então, te aguardo aí no nosso preparatório para que a gente logre êxito nessa prova. Com certeza, estamos juntos na sua preparação até o último minuto, tá bom? Um grande cheiro e até a próxima aula. Tchau, tchau!